Concretos especiales son más específicamente los de alta resistencia, que tienen más aplicación, los de alta resistencia y los autocompactables. Os autocompactáveis, em princípio, são muito interessantes. A reforma não é obrigada a ter aprovação. É verdade. Eu acredito que agora nós estamos vivendo um momento econômico bom e muita gente está fazendo reforma, até porque os edifícios estão ficando mais antigos, mais velhos. Então, há necessidade de reformá-los em termos de atualização. E não há ainda uma obrigatoriedade da prefeitura, nem do CREA, nem dos organismos para que a gente tenha há uma orientação de que não se pode mexer na estrutura. O que o senhor consegue avaliar dessa imagem? Nós podemos ver aqui mais claramente que tem vários andares que não tinham carga térmica, que estão sem fogo. Carga térmica quer dizer coisas que podem pegar fogo. Coisas que podem pegar fogo, exatamente. Meu querido professor Anargeiras considera um verdadeiro guru da engenharia. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Bate-Papo com os Gigantes da Engenharia. E hoje temos a honra de conversar com o professor Paulo Helene, que é professor titular da Universidade de São Paulo, especialista em patologia das construções pelo Instituto Eduardo Torroja, em Madrid, na Espanha. Doutor em Engenharia, pós-doutor em Engenharia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Autor de 9 livros publicados no exterior, 3 livros publicados no Brasil e tradutor de outros 3 livros. Formou 46 mestres, 27 doutores na área, que hoje são líderes de pesquisa em suas instituições no Brasil e na Argentina. Também é o representante brasileiro da Rede Durar, presidente do Instituto Brasileiro do Concreto, IBRACON, de 2003 a 2007, e 2019 a 2021, e é conselheiro permanente. E diretor da PhD em Engenharia. Então, de uma forma super sintética, enxuta e compacta, este é o currículo do professor Paulo Helene, a quem eu saúdo e passo a palavra, professor. Caríssimo professor De Luca, meu grande amigo, diretor aí desse grupo importante que está fazendo história no Brasil, que é o IDD. Muito obrigado do convite, boa tarde a vocês dois, ao César Daire, a você, De Luca, que me deu as boas-vindas, e muito boa tarde também a quem está nos assistindo, que está disposto a ouvir a história de um ancião aí, de um velhinho, para contar um pouquinho das histórias da vida da gente. Muito obrigado. Boa noite, professor Paulo Helene, boa noite, professor De Luca. É um prazer recebê-lo aqui conosco, o professor que é o nosso padrinho, né? Nosso padrinho desde o início do IDD, né? O professor vem abrindo os nossos cursos de pós-graduação, acreditou no grupo IDD, está conosco até hoje, né? E tem feito um trabalho brilhante, tem uma história linda, e é justamente isso que nós vamos falar essa noite, é justamente contar um pouquinho dessa história, né? Nos ajudar a contar esse legado que o professor está deixando aí para a engenharia brasileira. Então, professor, eu queria começar um pouquinho, que a gente sempre pergunta para todos os nossos convidados, né, os grandes engenheiros, os nossos grandes gurus. O que é que levou o professor a fazer a escolha pelo curso de engenharia civil, pela profissão de engenharia civil?
Olha, essa história é bastante interessante, porque a pressão familiar, principalmente do lado da mamãe, o papai sempre foi muito discreto nesse ponto, mas a mamãe, ela manifestou várias vezes que ela gostaria que eu fosse médico, né? O sonho dela é que eu fosse médico. E então eu me lembro disso e ela depois repetia isso. Eu devia ter esses meus lá 11, 12 anos de idade, era bem jovenzinho ainda. E eu perguntei para ela qual é o que dava mais dinheiro, o que dava mais dinheiro na profissão, se era médico, engenheiro ou advogado, né? Que era o que as profissões da minha geração, né? Aí ela disse: não, isso não importa. O que importa é se você gostar, é daquilo que você gostar, que você se sentir bem, né? Aí você vai dar certo em qualquer das profissões. Aí, para a tristeza dela, eu falei: tá bom, então eu quero ser engenheiro. Eu devia ter uns 12 anos, eu devia ter uns 12 anos. Foi muito interessante, porque aí com 14, 15 anos, eu tinha recém terminado o meu curso que naquele tempo chamava ginasial, né? Hoje é o preparatório. E o meu pai falou: então você quer ser engenheiro? E me botou como ajudante de pedreiro, quer dizer, peão de obra numa obra, nas minhas férias. Eu trabalhei 3 meses de peão de obra numa construtora. E daí eu falei: a engenharia mesmo que eu quero fazer. Então, conseguiu me tirar da vontade de ser engenheiro. Então, é com muita satisfação que eu optei por essa profissão. Eu realmente, é o que eu queria desde pequeno, gostava e continuo gostando até hoje. E o professor, antes do curso de engenharia, chegou a fazer um curso técnico, né? Exatamente. A minha família é uma família de classe média baixa, minha mãe professora primária, o papai contador. Então, eles achavam que acho que ele não tem capacidade para entrar no curso superior, né? Vamos garantir um curso técnico, pelo menos já é uma profissão, né? E foi isso que aconteceu. Aí eu fiz um curso técnico de eletricidade. Eu sou eletrotécnico, e depois, quando eu entrei na engenharia, eu optei pela engenharia civil, que é o que eu sempre quis. Até essa idade, a gente manda pouco nas coisas, né? Quem manda são os pais da gente. Depois de uma certa idade, a gente começa a definir melhor aquilo que a gente quer. E foi o que aconteceu. Na engenharia, eu não optei pela elétrica, eu optei pela civil, quando eu tive a oportunidade de optar. Perfeito. Assim, foi E sempre gostei, me realizei nessa profissão. Que legal, que legal. Professor, todos nós sabemos que o professor aí tem uma sólida formação acadêmica, certo? Até a sua empresa é PhD em engenharia. E então eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente dessa sua trajetória acadêmica, certo? O professor é considerado no Brasil um dos pais da patologia. Que contasse um pouco para quem está nos acompanhando aí, como é que foi esse processo, que a gente sabe que tirar um curso, fazer um curso é algo sempre muito árduo, difícil. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente. Olha, com satisfação. O meu sonho de engenheiro sempre foi ser construtor. Eu nunca me imaginei pesquisador, nem professor, nem consultor. Acho que eu nem sabia o que era consultor naquela época. Então, o meu sonho como engenheiro civil era ser construtor. E tanto assim foi que, quando eu me formei, e mesmo como estagiário, eu procurei empresas de construção civil. E eu fui empreiteiro de obras públicas, né, Luca? Imagina, eu fui empreiteiro de obras públicas, não tenho nem esse perfil hoje, né? Mas foi os meus primeiros 5 anos, eu era empreiteiro de obras públicas aqui em São Paulo. Não uma empresa minha, eu era funcionário de uma grande construtora de obras públicas aqui em São Paulo. E eu fui durante 5 anos.
Mas aí a gente tem que comentar uma coisa que é muito importante, pelo menos na minha vida, sempre foi. Digamos, eu tinha uma namorada, e a minha namorada, que depois se transformou em minha mulher, ela falou assim, olha, eu vou para o exterior, que eu ganhei uma bolsa e tal, né? E era naquela época para a Espanha. Eu vou para a Espanha, e aí, como é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos largar tudo e vamos juntos, né? Vamos casar e vamos juntos. Então, as mulheres decidem muito da vida da gente. Ela achou que eu devia retornar para a universidade, porque ela é professora universitária, ela é do ramo até hoje, professor titular da USP, minha colega lá na USP. Então, a minha esposa, a mãe dos meus filhos, ela mais ou menos me puxou para o lado da pesquisa, do lado acadêmico, né? E eu não tenho nada que reclamar. Eu talvez pudesse ser bem mais rico do que eu sou hoje em dia, financeiramente, mas profissionalmente eu acho que eu ganhei. Eu estou muito realizado na profissão, na carreira acadêmica que eu assumi e tudo mais. E, enfim, é isso que aconteceu. Quer dizer, acabei indo para o lado da academia, voltar para fazer pós-graduação, que eu já tinha deixado a pós-graduação. Aí voltei para fazer mestrado, para fazer doutorado, e comecei a minha carreira. Então, quando eu voltei do exterior, nós ficamos 1 ano no exterior. Imagina, 1 ano no exterior, eu tinha... Tudo que eu ganhei naqueles 5 anos, eu gastei. Então, quando nós voltamos, nós estávamos assim a zero, né? Tinha que começar a vida de novo. E eu comecei, já dentro dessa nova linha da academia, comecei como engenheiro do IPT. Aliás, eu tive um tempinho no Bauer, que foi meu grande ídolo sempre, uma pessoa fantástica. A Verinha Bauer foi minha colega de turma, então eu tinha admiração muito grande pelo Luiz Falcão Bauer, né? E pelos filhos também, a Vera e o Roberto. E eu fiquei lá um tempo, mas aí o IPT me chamou e eu acabei indo para o IPT, do IPT acabei indo para a Escola Politécnica, e aí a minha carreira se voltou mesmo para a academia, que a minha esposa, na época, minha grande companheira, mãe dos meus filhos, era o que ela desejava, né? E eu também estava me sentindo realizado, não tinha nada em conta. Foi o que aconteceu. E daí para frente, acho que vocês conhecem, quer dizer, acabei fazendo mestrado, doutorado, orientando uma porção de pessoas e fui seguindo a carreira universitária, fazendo todos aqueles concursos de professor associado, professor livre-docente, professor titular, né? Que foi como eu me aposentei, como professor titular da USP, que é, na carreira acadêmica, o degrau máximo. Né? E lá na universidade eu tive grandes oportunidades, como chefe de departamento, diretor de ensino, chefe da pesquisa, da pós-graduação, do laboratório, e tudo isso vai fazendo a gente crescer, sabe? Crescer muito, aprender. A gente está sempre aprendendo, essa é a verdade. Que fantástico, professor, que fantástico. Nós sabemos, o professor foi falando, na apresentação eu citei, o senhor comentou um pouquinho agora, a gente sabe aí que o professor formou aí muitos nomes de referência do Oiapoque ao Chuí, certo? Aí professores que estão nas grandes universidades do Brasil, que estão militando, certo? Eu queria que o professor falasse um pouquinho destes nossos hoje companheiros, né, que foram aí seus orientados, né, que hoje aí fazem diferença no meio técnico, profissional e acadêmico, né? Puxa vida, De Luca, você está falando de uma coisa que é muito importante na minha vida. Eu diria que o destino, ou Deus, foi muito generoso, porque eu tive a felicidade. Tudo é uma questão de coincidência, não são qualidades minhas, são as situações, as coincidências do mundo, que elas fazem com que a gente tenha a felicidade, que fizeram que eu tivesse a felicidade
de poder orientar pessoas fantásticas, colegas fantásticos. Né? Vou começar aí por, vocês conhecem o Enio, o Oswaldo Cascudo, o Geraldo Isaías, a Eliana, o Leonel Tula, a Denise, o Luiz Prudêncio, o Wellington Repete, o Hércio, o Cláudio Sbrigg, o Cláudio Mitidieri, ou seja, né, duas professoras queridas demais, né, e destacadas na Argentina, a Noemi Maldonado e a Maria Positieri. São 29 doutores aí, eu talvez esteja esquecendo de algum, que me perdoem, né? Com certeza a gente está esquecendo de algum aí, a Fabíola lá do Espírito Santo, e a Mariângela, a Maristela mestrado, a Mariângela doutorado e mestrado, que é do ITA. Então, são uma quantidade de amigos. Então, isso eu digo que isso foi uma felicidade, porque eu estava na condição, naquele momento, né, formal, de orientador, mas, na verdade, quem estava aprendendo era eu. Eu é que aprendi com eles não aprenderam comigo. Eu aprendi muito com eles. Essa é uma grande felicidade da minha vida, que eu sempre agradeço, quer dizer, ter tido essa oportunidade. Inclusive, sem querer jogar confete nenhum, sendo puramente verdadeiro, a felicidade de ter encontrado vocês e de ter apoiado vocês, né, desde o início que vocês... Olha, nós queremos montar um instituto, né, voltado para o ensino da engenharia, para o desenvolvimento, para a educação continuada, e isso é importante para o país e é necessário. Eu achei bárbaro a proposta de vocês, e está aí o resultado, né? A gente está vendo aí o reconhecimento e o sucesso do Grupo IDD e de todos esses colegas que eu comentei. Eles são hoje líderes de pesquisa, consultores renomados no Brasil e no exterior, que muito me orgulho, mas me orgulho como felicidade, não que eu me sinta, né, que eu fui responsável por isso. Eu é que aprendi com eles, mas foi uma coincidência da vida muito generosa para mim, muito generosa. Professor, nessa linha, né, existe uma história e uma grande dúvida, todo mundo se pergunta, né, e eu sei que tem uma história, uma passagem muito interessante, que foi quando o professor foi chamado pela URGS para fazer as suas primeiras orientações lá, tinha um grupo, né, de jovens lá que era destaque, mas não tinha orientadores nem na área de concreto, nem na área de patologia, e o professor é que foi chamado. Não me lembro, do que eu um pouco me recordo dessa história, é que o professor ainda não tinha concluído o doutorado. Mas dentro dessa história toda, a gente sempre quis saber o seguinte, se o professor Paulo Helene, que formou a nata da tecnologia do concreto, formou a nata da patologia, quem é que era o orientador? Quem foram os seus orientadores, tanto de mestrado quanto de doutorado, professor? Boa pergunta. Quem foi o meu orientador foi o Francisco Romeu Landi, de mestrado e de doutorado. Ele era o chefe do nosso departamento, um camarada brilhante, uma mente fantástica, uma visão do mundo da engenharia, da ciência, assim, um diplomata, um político dentro da instituição grande também, conseguia levar adiante as suas metas. E ele acreditou em mim porque ele nunca foi da área de concreto, ele é um engenheiro mecânico, formado, foi para a engenharia civil, se especializou na área de incêndio, olha que interessante, na área de incêndio e de ar-condicionado. Então, ele foi uma referência, né, na engenharia, naquele começo da engenharia, como especialista de incêndio e de ar-condicionado. Mas, na verdade, ele tinha uma visão bem maior, ele ajudou a montar todo o esquema de desempenho no Brasil, formou vários outros colegas, não só eu, como o Varran, como o Roberto de Souza, o Vanderlei Flauzino, que já nos deixou. Então, ele teve um papel muito importante. Não é que ele era um especialista, ele sabia extrair da gente a nossa tendência, aquilo que a gente gostava mais, a nossa capacidade. E ele não é que ele era um especialista. Então, eu não tive um especialista no Brasil.
as minhas referências do que eu sou especialista hoje, se é que eu posso me chamar de especialista em estruturas, em patologia de estruturas, em concreto, etc., eram do exterior, porque eu fui fazer esse curso lá em 1976, no Instituto Eduardo Torroja, e conheci o Manuel Fernandes Cánovas, e tive aula com ele, né? Conheci o José Calaveira, o Pepe Calaveira, e o Álvaro Garcia Messeguer. Então, são 3 nomes assim que mudaram a minha vida. Eu saí de construtor para ser pesquisador, tendo eles como líderes, como ídolos, como referência para a minha vida. Então, os meus orientadores na área que eu sou especialista foram eles. O meu orientador, vamos dizer assim, filosófico, o cara que abriu as portas para mim, etc., e não só para mim, para muitos outros colegas na universidade, foi o Francisco Romeu Landi. Olha, um camarada fantástico. Tem um carinho muito... Já nos deixou, mas tem um carinho muito grande por ele. Professor, conta um pouco dessa passagem para nós, então, da URGS lá. O professor já tinha realmente o doutorado ou não tinha o doutorado? Eu não tinha, eu tinha só o mestrado. E o Jarbas Milititis, que vocês devem conhecer, sim, e eu esqueci o nome do outro colega nosso, professor, que foi, inclusive, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles eram os diretores da Escola de Engenharia. Então, eles me chamaram e perguntaram, assim, né? Olha, nós temos aqui a Denise, o Luiz Carlos, tinha na época o Vanderlei João, tinha o Rui Cremonini, nós temos aqui um grupo de pesquisadores aqui, de primeira linha, mas a gente não tem como orientar eles. Não tem. E você é o cara que está falando de patologia, fez curso no exterior, etc. E a gente queria desenvolver essa área de materiais, né, e de entendimento melhor das estruturas. Porque, vamos dizer assim, eu fui lá para a Espanha, mas eu também aprendi muito no IPT. Eu tive como colegas a Maria Alba, a Yazuko, o Simão Priscuni, que era o nosso líder maior, e o Cláudio Sbriga. Eu tinha alguns desses colegas. Esses colegas, eles não são engenheiros. O Cláudio Sbriga é geólogo, a Maria Alba é química, a Yazuko sim é engenheiro, o Simão também é engenheiro. Mas complementou a minha visão. Eu aprendi muito da parte de química dos materiais, etc., com eles, porque eu tinha que conviver com eles ali na atividade profissional. Então, eu tinha uma formação razoável quando eu fui para lá como mestrado. Eu comecei como dando aula num curso de pós-graduação renomado, reconhecido, mas eu era mestre. Na verdade, quem orientava e assinava os papéis eram outros colegas que eram doutores. Eu era o que trabalhava, mas não era o oficial, né? Mas aí é o que eu estou te falando, são coincidências da vida impressionantes, porque a Universidade Federal do Rio Grande do Sul apostou primeiro do que a USP em mim. A USP apostou depois, ela estava apostando, mas tinha que seguir a carreira normal. Eu só fui ter uma disciplina de pós-graduação depois de ser doutor. Mas já a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para que eu tenho assim uma gratidão enorme, imensa, o Dario, aquela turma toda lá, me apoiaram muito nesse começo, me apoiaram, me receberam, deram espaço para eu desenvolver aquela turma. E aí não precisava mais nada, porque eles precisavam só de ter alguém assim para dar, olha, o norte é para lá, porque realmente são autodidatas, né? Todos esses que eu Rui, a Denise, todos esses que eu falei, são tremendas cabeças da engenharia que nem precisavam de orientador. Foi legal. E o Enio também era desses primeiros... O Enio também estava nessa turma. Estava também nessas primeiras turmas aí de lá. O Enio, o Geraldo Isaías, né? Que era até
um pouco mais velho que eu, e que não tinha nada que ver, mas ele não tinha o título e estava fazendo doutorado, então é o que eu digo, a vida, eu me considero um privilegiado, ela me deu de presente muitos colegas, amigos, né, com quem eu aprendi muito, evolui muito, vale a pena isso daí, valeu a pena. Que legal. Professor, eu vou contar uma história para o professor que o professor não sabe. Certo? Mas o professor tem na sua agenda, se o senhor for olhar na sua agendinha, o senhor vai lembrar o que ocorreu no dia 10 de março de 2006. No dia 10 de março de 2006, professor, foi a abertura da primeira turma de pós-graduação que eu, juntamente com o professor Daia, coordenamos sobre patologia nas obras civis lá na Universidade de Tuiuti. E o palestrante convidado era o professor Paulo Helene, que até então, certo, o professor não vinha muito para Curitiba ministrar palestras abertas. E o professor Daia disse, não, eu conheço o professor Paulo Helene, eu vou convidar ele para dar a palestra de abertura. E daí, estava tudo certo. Eis que a palestra era às 19 horas, o professor Daia me liga dizendo, De Luca, a secretária do professor Paulo Helene ligou e em São Paulo não está chovendo, está desabando o céu e acha que o professor Paulo Helene não vai chegar em Curitiba. Professor, começamos a entrar em desespero, dizendo tudo, nem começou e já acabou. Tem que lembrar, De Luca, que naquele dia nós íamos fazer a abertura no Sinduscom do Paraná. No Sinduscom. Aí eu ligava lá para o nosso auxiliar e dizia, como é que tá aí? Tá lotado, tá todo mundo aguardando o professor aqui. Desespero, né? Falei, pronto, agora vão achar que a gente inventou história, que o professor Paulo Helene vinha, nós não vem e tal. O professor vai lembrar nesse dia que aí o professor conseguiu pegar um voo e chegou bem atrasado, né? E não dava tempo de levar o professor para o hotel. E, por sorte, nós tínhamos lá no aeroporto aquele fast sleep. Aí conseguimos colocar o professor no fast sleep rapidinho, o professor tomar um banho, se arrumar, e fomos voando para o Sinduscom, e por sorte deu tudo certo, graças a Deus, né? Foi uma benção. Então, Você sabe que isso tudo, assim, ó, aí vocês estão falando e tudo, na verdade, eu conheci, a gente participava de muitas comissões de estudo, né? Comissões de estudos da BNT, discutir normas de concreto, normas de estruturas de concreto, inspeção, esclerometria, essas coisas, essas todas que a gente tem necessidade de praticar durante a profissão. E quem participava pelo Paraná, e eu fiquei conhecendo, era o seu pai, o Daia, né, César, entendeu? Então eu tinha já, e era um outro, era ele e um outro engenheiro, acho que é Bianco. Ah, o Bianco. Bianco, é branco também. Então, era o Bianco e o Daia. Então, o Daia é pai. Aí eu já fiz aquela, né, bom relacionamento. Aí quando você se formou e começou a aparecer no circuito, já existia uma afinidade, já existia um entendimento entre nós, eu fiquei muito contente. Eu lembro muito bem, professor, muito bem, quando eu fui a primeira vez para o Ibracon, né, o pai me levou para o Ibracon, Congresso do Ibracon, em 97. Aí eu já tinha acabado de estudar dosagem com o seu livro, né, eu brinco que o professor José Marques, ele me mostrou um outro lado, eu queria ser engenheiro de estruturas. Apesar do pai trabalhar com concreto, e eu trabalhar com ele desde os 15 anos, né, como estagiário do curso técnico e tal, não, eu vou para estruturas e tal, porque eu achava meio maçante, assim, eu gostava de trabalhar com laboratório, mas eu achava maçante. E aí eu fui apresentado tanto para o livro do Paulo Monteiro e do Meta, né, lendo sobre microestrutura, que me abriu a visão sobre concreto, aquilo mudou totalmente a minha visão sobre concreto, e o seu livro de dosagem, porque a gente trabalhava muito com dosagem do ACI, o pai não queria me explicar as outras dosagens, ele gostava que eu estudasse por conta. E ele, você quer se vira, ele me deu o seu livro. Eu lembro que ele me deu o seu livro, e naquele ano eu estava tendo aula de dosagem também, que era o método de PT e PUSP. Então tinha o livro do professor Paulo Helene e Paulo Terzier, que eu tenho guardado até hoje, né?
E, pá, aquilo também me abriu a cabeça, porque eu comecei a entender a dosagem. Quando você começa a entender concreto, né, aí ele entra na sua veia e não sai mais. E quando eu fui para o Ibracon, vi o professor Paulo Helene lá, né, o Adam Neville, né, vocês tinham trazido o Adam Neville para dar a palestra, para falar, naquela época a gente estava começando a falar sobre concreto de alto desempenho no Brasil, né, era uma coisa nova, era uma novidade. Poxa, eu fiquei maravilhado, né, e aí falei, poxa, professor Paulo Helene. E alguns anos depois, eu me lembro bem, que eles queriam fazer uma palestra aqui sobre fluência do concreto, né, e eu, fluência do concreto, queriam trazer um outro profissional, eu falei, não pode ser, tem que falar com o professor Paulo Helene, tem que trazer. Eu falei, pai, tem que trazer. Ele falou, então tá bom, se vira, dá um jeito de falar com o Paulo Helene. Fui atrás, achei seu e-mail, mandei um e-mail e tal, não deu 2 minutos, né, eu lembro que estava no escritório lá, tocou o telefone, César Henrique, né, eles me chamavam de César Henrique na DAI, o professor Paulo Helene está no telefone. Quando falou isso, né, eu lembro de todos os meus funcionários e os estagiários, parou o escritório, assim, Paulo Helene tá ali. E ali a gente começou uma relação, um relacionamento bacana. Eu ia assistir as suas palestras em São Paulo, né? A gente não tinha essa facilidade que tem hoje aqui da internet, né? E era muito bacana, foi muito bacana. Foi uma empatia muito grande, né, professor, até hoje. Foi muito grande. E você está lembrando de coisas muito, muito importantes na vida de qualquer profissional, que é o fato de que a gente, para crescer, e depois que a gente descobre isso, o prazer por aprender coisas novas, por fazer bons relacionamentos, ele entra, né, na veia da gente, como você disse, e começa a fazer parte. Eu tive a oportunidade, e aí, nesse começo, o Antônio Carmona, que até vocês já entrevistaram, né, nosso querido professor Carmona, ele, junto com ele, que nós trouxemos muita gente lá de fora né? Nós trouxemos o Adam Neville, o Canovas, o Messeguer várias vezes, o Pepe Calaveira. Então, e depois o Suami, o Meta, o Malhotra, né? Toda essa turma aí, a gente teve a oportunidade de trazer para o Brasil, para poder ouvi-los, para que eles se aproximassem, a nossa engenharia, os nossos engenheiros se aproximassem dessas sumidades internacionais, né, dessas nossas referências internacionais. Foi muito bacana. E se vocês me permitem, quero contar uma passagem assim incrível da vida da gente, porque por favor. Eu tinha, em 90, 91, eu fui fazer o pós-doc lá em Berkeley. E fiz amizade com o Meta, né? Porque, claro, o Paulo Monteiro foi meu estagiário, foi aluno na Poli e meu estagiário. Então, com o Paulo Monteiro eu estava em casa. E ele acabou me envolvendo, porque ele era muito... a gente diz era porque o Meta, infelizmente, já nos deixou, né? Mas então ele me colocou em contato com o Meta, e aí criou toda uma afinidade entre nós três ali. E como eu tinha envolvimento com o Ibracon e tudo mais, eu propus trazer o livro deles para o Brasil, em português, e fizemos a primeira edição. Aí eu me recordo perfeitamente que a gente marcou lá na Escola Politécnica, às 5h, numa segunda-feira, que a gente ia fazer o lançamento do livro do Meta no Brasil, em português e tal, papapá, aquela festa toda. Foi lá na Escola Politécnica. O Meta chega no domingo. O Paulo Monteiro já estava aqui em São Paulo, ele tem os familiares aqui, os pais, tudo, né? A mãe, enfim, as irmãs. E aí, na noite de domingo para segunda-feira, ele passa mal. Ele começa a passar mal. A gente levou para o Instituto do Coração, olha só, e ele teve que ser internado e ficar internado a semana inteira, inclusive fazer o cateterismo, quase que passou por uma cirurgia, mas passou alguns momentos difíceis lá. E o evento, como é que a gente ia fazer? Como é que a gente ia fazer com o evento? Então, foi uma coisa muito bonita, porque entrou a Maria Alba para nos ajudar, ficou com ele no hospital, eu passava a noite com ele no hospital. O evento, na abertura,
ficou a Maria Alba com ele lá, e eu dei uma chegadinha lá no evento, e quem fez a abertura foi o Paulo Monteiro, não foi o Meta, estava previsto o Meta, mas acabou sendo o Paulo Monteiro. Aí eu voltei para o hospital, depois o Paulo Monteiro também vinha lá. Olha, foi uma experiência difícil assim, mas de muito crescimento, porque aí, óbvio, né, nós dois, ele não se comunicava com as outras pessoas, a gente acabou ficando próximo. A gente acabou ficando próximo ali no hospital, por conta desse acontecimento que ele não, o Meta não, depois ele veio várias outras vezes e deu tudo certo. Mas nessa primeira vez, que foi a inauguração do livro, ele infelizmente não pôde ver a cerimônia de lançamento do livro dele, porque ele estava no hospital. São passagens da vida da gente, passagens da vida da gente. São incríveis estas histórias aí, estas passagens aí, como o professor diz, e a gente vê que o professor fala com muito carinho da Universidade Politécnica, de fatos que ocorreram lá. E me diga uma coisa, professor, mais algumas histórias aí pitorescas da universidade, da Poli lá, o professor tem mais histórias aí para contar para a gente, professor? A vida vai ensinando muita coisa para a gente, viu, De Luca? Vai ensinando, né? Uma outra passagem nessa mesma linha aí foi o Suami. O Suami é professor lá na Inglaterra, agora já aposentado e tudo mais, mas ele veio de avião e ele desmaiou no voo. Então, quando eu recebi ele lá no Rio de Janeiro, no aeroporto, ele estava assustadíssimo. Paulo, eu desmaiei no avião, me senti mal, eu preciso ir para o hospital, etc. Mas daí o Paulo Helene já tinha aprendido. Por que eu tinha aprendido? Porque quando eu trouxe o Meta, eu não fiz seguro de saúde para o Meta. E me lasquei, né? Por sorte, eu tinha muita amizade com o Ceoto e a diretoria da Incol Engenharia naquela época, que era inclusive a patrocinadora do livro, e os, sei lá, 30 mil reais que a gente gastou no Hospital do Coração, a Incol bancou, porque se ela não bancasse, quem ia bancar seria eu. Então, dessas outras vezes todas que eu trouxe alguém do exterior, fosse jovem ou fosse sênior, eu fazia um seguro de vida. Então, quando ele chegou lá, ele falou, preciso ir para o hospital, vamos embora, já tinha seguro de vida e tudo. Aí foi legal, porque ele fez uma série de exames, e eu, como o seguro de vida estava valendo, que me incluía também, eu também fiz uma série de exames lá junto. Eletrocardiograma, etc. Nós passamos uma tarde no hospital, lá no pronto-socorro do hospital, lá no Rio de Janeiro, fazendo exame, e graças a Deus deu tudo certo, ele estava bem, foi só um mal-estar mesmo durante o voo, né? Durante o voo. Então tem essas coisas, viu, De Luca? Acontece. E isso vai de encontro com as suas palestras, né? Que eu adoro o tema que o professor dá para as palestras, que é lições aprendidas. Sempre, sempre. E eu gosto muito de uma frase que o senhor fala nas palestras, que é: a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros, e os sábios aprendem com o erro dos outros. E isso o professor falou, certo? Talvez tenha sido aquela palestra lá de 2006, e gravou em mim, e eu sempre uso e eu levo para mim, porque isso é enriquecedor, aprender com a experiência dos outros, e com os desafios que os outros enfrentaram. Então, isso aí é um mega aprendizado. É verdade, a gente tem que ser, eu vou dizer assim, tem que ser humilde, sabe? De falar, poxa, quero aprender não só com os meus erros, mas quero aprender também eventualmente com os erros dos outros, porque pode acontecer com a gente. Eu sempre digo, não pensem que eu nunca errei, gente, pelo amor de Deus, eu errei muito na minha vida e certamente vou cometer outros erros ainda, se eu viver mais tempo, se eu tiver essa felicidade de viver mais. A gente só tem que evitar de ficar repetindo os erros, né? Isso aqui é fundamental, né? A gente pode errar com coisas novas, mas repetindo já é
já é uma burrada, já não tem muito sentido. Nessa linha, professor, nessa linha, qual foi o maior desafio dentro da nossa profissão que o professor enfrentou? Olha, boa pergunta, César. Boa pergunta. Um desafio profissional, né? Isso. Profissional, né? Eu sempre... eu sou católico, né? Mas minha mãe, papai é católico, mas a mamãe é evangélica, quer dizer, eu acabei sendo um ecumênico, né? Mas batizado, etc., eu sou católico. E eu sou temente a Deus, claro. E então eu sempre pedi assim, porque eu acompanhei alguns acidentes, como o Palace 2, como o Areia Branca. Então eu sempre assim pedi, e outros, né? Pedi a Deus que não me colocasse nessa situação de um prédio que está para cair, de uma ponte, de uma estrutura que está em processo de colapso, porque eu tenho a impressão que é muito duro, né? Mas ele achou que talvez eu tivesse condições de aguentar essa parada, essa prova, esse desafio, né? Então, me aconteceu num caso, de um edifício muito alto aqui no Brasil, importantíssimo, etc., de a gente ter que salvar o edifício, né? Graças a Deus eu estava bem acompanhado com outros colegas, que eu não vou dizer o nome aqui para a gente não identificar qual é que é o edifício, né? Mas para vocês terem uma ideia, o edifício, no fim de semana, não podia avisar as pessoas, e no fim de semana que a gente entrava às 8 horas da noite da sexta-feira e tinha que sair às 5 horas da manhã da segunda, e tinha que trabalhar direto naquelas horas que a gente tinha do fim de semana, que não tinha ninguém no prédio, para fazer um reforço num pilar que estava ruindo, que estava colapsando. E se continuasse, o edifício viria abaixo. E a gente teve que fazer isso em 3 fins de semana. E consegui. Então, eu considero esse um grande desafio, mas agora, no momento, a gente está com um edifício inclinando por recalque diferencial, por um erro de fundação que misturaram estaca com sapata, imagine só, né? Estaca num trecho e sapata no outro. É óbvio que o recalque vai ser diferencial, e ainda por cima, num talude, que parte é aterrada, ou seja, aquelas coisas que a gente conhece. Então, agora também eu estou diante de outro desafio. Eu tive alguns outros que não vale a pena comentar agora, para não ficar extenso a conversa, mas são desafios profissionais. Essa situação de você estar diante de um edifício que está em processo de colapso e você ter que tomar as atitudes certas e correr riscos, porque você tem que entrar, esse é de agora, você tem que entrar embaixo dele, você tem que escavar, entrar embaixo, cravar uma estaca com o edifício em cima se movimentando. Então, são situações profissionais fortes, né, que eu não digo que são estressantes, mas que às vezes atrapalham um pouco o sono da gente, que a gente fica nervoso com os colegas, com os companheiros de trabalho, mas que enfim, até agora deu certo. Esperemos que continue dando certo, porque a coisa mais triste que tem é a gente ver uma estrutura como essa de Miami, agora, para dizer uma coisa recente, né, colapsando, né, e mais ainda com pessoas, envolvendo vidas humanas, né, envolvendo sonhos, enfim, é uma coisa muito triste, muito triste. Então, talvez, esses sejam os desafios. Agora, vai falar, mas o desafio de bater o recorde de concreto de alta resistência não é um desafio, mas é um desafio bacana, é um desafio que não está envolvendo vidas humanas, não está envolvendo sonhos das pessoas, né, que às vezes tem um investimento naquele apartamento, aquilo é para toda a vida dele. Então,
é diferente, é diferente. É muito prazeroso você enfrentar desafios de crescimento. E é mais difícil, mais duro, quando você está na iminência de um desastre maior do que o que a gente gostaria. Perfeito. E aí, tem alguma pergunta? Tem muitos comentários aqui, professor. Pergunta ainda do público. Fiquem à vontade para fazer perguntas para o professor Paulo Helene. Vocês estão aqui para participar conosco também, para entrevistá-los. Tenho certeza que todos têm muita curiosidade aí sobre tanto a vida profissional quanto a pessoal, né, professor? A vida pessoal também é cheia de desafios, né, professor? Não, a gente acha que tudo são flores, né? Não, o professor teve muitas bênçãos, né? Uma pessoa esforçada, dedicada, ama aquilo que faz, mas não quer dizer que, por isso, não passou por dificuldades pessoais, né? Não sei se o professor quer comentar contar, porque acho que isso também é importante, são as lições aprendidas, né? Da vida também é importante a gente falar disso. É verdade, é verdade. É que certas coisas, talvez, elas emocionem a gente, né? Emocionem, mas tem uma passagem na minha vida importante, uma passagem relacionada com a minha saúde, sabe? Que aconteceu aí nos anos 87, 88, eu ainda estava no IPT, o último ano que eu estava no IPT. E eu tive um problema de saúde muito grave, muito grave. E aí alguns amigos, vou dizer o nome deles porque tenho uma gratidão enorme por eles, né? A Maria Alba, o Claudio Sbrigg e o João Carlos. Eles eram meus colegas lá no IPT e eles conversaram comigo se eu aceitaria assim uma ajuda espiritual e tal, né? Que eles poderiam dar porque estavam ligados a um centro naquela época, a um centro espírita. Eu falei, claro que sim. Como falei para vocês, pela própria natureza familiar, história familiar, tudo, eu sou absolutamente ecumênico, né? Então, eu fui lá no centro, e era assim, um centro importante, muito reconhecido aqui em São Paulo, e o João Carlos, que estava com problema de saúde, me deu a vez dele. Então, são coisas, assim, muito importantes, porque deu certo. Eu fui fazer uma cirurgia espiritual e deu certo. Quer dizer, olha que coisa mais fantástica, né? Na vida de uma pessoa. É uma gratidão que a gente tem por ele, pelo João Carlos, pelo Claudio Sbrigg, pela Maria Alba, que, vamos dizer assim, atuaram na hora certa. Mas, gente, pelo amor de Deus, deu tudo certo, vamos comemorar. É isso aí. Importante que o professor, graças a isso, o professor está aqui conosco. Vocês não se emocionam, só eu. É isso aí. Aqui, temos algumas perguntas agora, professor, aqui, ó. Diga. Como foi sua trajetória como construtor? O Danilo dos Santos está perguntando. Trajetória como construtor? Olha, eu tive a felicidade. Imagine que a construtora que eu entrei, ela tinha. Eu me formei, é o Danilo, né? Danilo, eu me formei em 1972. Provavelmente nem seus pais se conheciam ainda. Mas para mim foi ontem. E eu entrei na universidade em 1968. E em 1968, 69, foi inaugurado o MASP na Avenida Paulista. E aquilo, para mim, era uma maravilha da engenharia, e é até hoje, né? Uma obra de referência mundial do projeto Figueiredo Ferraz, a arquitetura da Lina Bombardi, enfim. E a construtora que construiu aquele lá foi a construtora que eu entrei. Então, eu tive a felicidade de ter porque eles pegaram o melhor mestre deles, que é o mestre que tinha trabalhado naquela obra, e falaram, bom, esse cara aqui é recém-formado, ele não sabe nada. Então, vamos botar esse mestre nas obras dele. Então, no primeiro ano, cara, quem mandava era ele. Depois eu fui devagarinho, evoluindo, né? E consegui me impor. E não que
a gente não tenha valor no mestre. O cara era fantástico, tinha um conhecimento incrível, aprendi muita coisa, muita engenhosidade. Mas pelo menos aqueles 5 anos de engenharia que a gente faz tem que servir para alguma coisa, né? E a gente tem que acabar tendo a liderança do canteiro, da obra e da construção. E foi aí que eu fiz. Mas as obras que eu fiz, eu não tive oportunidade. Essa construtora minha fez, por exemplo, a Praça Roosevelt e essa obra lá fantástica do MASP, na Avenida Paulista. Mas as obras que eu fiz eram de menor, eu fazia muito grupo escolar, né? Eu fazia grupo escolar. Fiz uma obra no IPT, onde é o curso do IPT de pós-graduação, mestrado do IPT, aquele prédio do mestrado do IPT, foi construir. Fui eu que construí lá no IPT, era uma concorrência pública, nós ganhamos e fui eu que construí. Até eu tirei umas fotografias lá, que tinha uns probleminhas de corrosão de armadura e tal, que precisa passar por uma manutenção. Eu também fiz grupos escolares. E aí, gente do céu, agora vocês me recordaram de uma coisa aí. Dá para falar? Nós já não estamos muito passando. Não, o pessoal aqui está fazendo pergunta, ainda tem muita pergunta aqui. Agora o professor Dai cutucou aí, o pessoal... Agora se prepara. Claro que o professor tem que ter horário também, né? Nós não queremos... Não, eu não tenho problema. Vocês sabem que eu sou, como é que é, workaholic, né? Gosta muito do trabalho. E para mim isso daqui, a engenharia é um prazer. Olha, esse negócio de Miami lá recente, eu não dormia, porque eu ficava pensando o que pode ter acontecido, entendeu? Porque me desperta a vontade de saber. Hoje eu estava conversando com o nosso estagiário lá, falei, gente, olha, eu na sua idade, eu ainda comentando com ele, né? Ele é muito dedicado e competente. Eu falei, na sua idade, cara, eu nem dormia. Eu ia ficar fazendo conta, tira esse pilar, tira essa viga para ver o que acontece. Com esses recursos que a gente tem hoje, né? Que a gente não tinha antigamente, né? O que eu queria contar? Agora eu perdi, comecei a falar. O professor lembrou da história do grupo escolar que construiu eu estava num evento, exatamente. Eu estava num evento organizado junto com a Mariângela, nós trouxemos o Viterbo de Cuba, o Enio, estava uma turma bacana, outros pesquisadores do exterior, lá no ITA, em São José dos Campos. E eu costumo de tomar o café da manhã com a televisão ligada, vendo o noticiário. E liguei a televisão, e aí a televisão noticiou que tinha, num grupo escolar de São Paulo, do estado de São Paulo, tinha caído uma tabela de bola ao cesto, numa quadra de esporte de bola ao cesto, de concreto, e tinha matado uma criança. Cara, eu desabei. Falei, é obra minha. Eu construí tabela de concreto. Tinha um projeto para fazer tabela de concreto nas escolas aqui do estado de São Paulo. Eu falei, meu Deus do céu, que desgraça, como é que pode acontecer? Aquele dia foi arrasado, eu imediatamente contactei como é que chama? A comissão, enfim, a entidade que controlava as concorrências, a reforma e tudo, a construção dos edifícios escolares no estado de São Paulo. E eles até, por sorte minha, me contrataram para fazer o diagnóstico, né, de por que a tabela tinha caído, e era corrosão de armadura e tudo. Mas, graças a Deus, não era uma obra minha. Mas eu primeiro dei o meu veredicto de que demoli todas as tabelas de concreto que tinham sido construídas em vários, porque era no estado de São Paulo inteiro, né, e tinha algumas tabelas de concreto. Fui nas minhas obras para fazer questão de demolir as tabelas que eu tinha construído, entendeu? Por causa do risco da falta de manutenção. Não é que elas tinham um projeto ou uma construção inadequada. Simplesmente as pessoas veem a corrosão, veem o problema
E o Estado, enfim, vai deixando, não toma providência, ou não sabe reparar, e acabou acontecendo esse acidente trágico. A gente estava falando, então, eu vou dizer para vocês, nesse meu tempo de construtor, a coisa que mais me assustou, e eu imagino o terror que é para um calculista, um construtor, um consultor, que uma das obras dele venha a ter um acidente trágico. Eu passei por isso e sei perfeitamente a pancada que a gente leva, quando acontece e a gente fica sabendo. Graças a Deus não era uma obra minha, mas poderia ter sido. Nossa, realmente não é fácil isso. Então, professor, para a gente continuar aqui, o senhor já contou aqui, falou um pouco da história quando o senhor começou. Tem o professor Emílio Minoro, que se intitulou seu neto, certo? Porque ele está sendo orientado pela professora Mariângela Lamita. Ele coloca aqui um assunto que a gente sabe que o professor adora falar. Agora, como atual presidente do IBRACON, se o senhor poderia compartilhar um pouco conosco sobre a comemoração do jubileu que vai ocorrer no ano que vem. Professor Emílio Minoro. Maravilha. O Emílio Takaji, a gente chama ele mais de Emílio Takaji. Ele foi aluno lá da Poli e sempre eu tive acompanhando a carreira acadêmica dele e profissional. Hoje ele é o responsável da América do Sul para a empresa que ele trabalha. Toda a América do Sul, se é que já não passou a ser mundial, porque a empresa é mundial. Então, Emílio tem muita atuação e muito valor. Emílio, muito obrigado de você fazer essa pergunta, me dar essa deixa, né? É claro que eu quero convidar a todos. O outro amigo nosso, também lá da Poli, que fez mestrado e tal, o Hugo Armelin, nosso querido amigo, que está na diretoria lá do IBRACON junto comigo, chamou de a primavera, né? Vamos chamar o jubileu do ano que vem de a primavera dos novos tempos, né? Porque se Deus quiser, a gente vai poder se abraçar, dançar, né? Fazer palestra, enfim, tá junto, sem nenhuma restrição, como a gente já teve oportunidade de ter isso na vida. Então, todos estão convidados. O congresso do ano que vem, do Jubileu de Ouro, dos 50 anos de fundação do Instituto Brasileiro do Concreto, que foi em 23 de junho de 1972. Nós fizemos agora, há poucos dias atrás, 49 anos, e agora estamos na contagem regressiva. E o evento de comemoração vai ser um evento mais fechado no IPT nessa data, e depois um evento maior lá em Brasília, se Deus quiser, está encaminhado para ser em Brasília, que claro, vamos dizer, a metrópole que tem mais obras de concreto, né, e que representam bem. O concreto está em todos os lugares na vida da gente, né? Está em tudo, está na saúde, na educação, no saneamento, no transporte, enfim, na habitação, mas lá em Brasília ele salta mais aos olhos, né? Graças ao Oscar Niemeyer, ao Lúcio Costa, ele salta aos olhos a importância do concreto e obras de engenharia de concreto muito bonitas lá, muito bonitas. Então, estão todos convidados, participe, o IBRACON é de todos, é de quem chegar lá e tiver ideia para fazer, é um trabalho voluntário da comunidade, então vamos dar as mãos aí. O César é diretor das regionais, né, César, que movimenta o Brasil inteiro, com os nossos colegas que também se dedicam ao Instituto no Brasil inteiro. O De Luca é diretor de eventos, né, está na organização, junto com o Rafael Timerman, desse evento do ano que vem. Vamos lá, gente, vamos lá. Serão todos muito bem-vindos. Quem nunca foi no IBRACON sabe, quem nunca foi no congresso do IBRACON sempre tem a primeira vez, e a chance de vocês participarem de um grande congresso, inclusive.
Um evento comemorativo. Ele é um ambiente muito saudável, né, de muita amizade, de muito profissionalismo. Vale a pena, vale a pena. Que legal. Temos mais perguntas aí, professor Daio? Temos aqui uma pergunta que eu gosto de fazer, mas a Thalita já está fazendo ela por mim, então eu vou colocar aqui na tela. Qual é o conselho que o professor dá para os engenheiros que estão se formando? Thalita, essa é uma pergunta interessante. E eu diria assim, olha, uma coisa que a gente tem que ter em mente a comunidade, você está entre parceiros, entre pessoas que te puxam, ela ajuda em todos os sentidos, Então, não é possível mais que a gente imagine, né? O meu conselho é esse, não é possível mais que a gente imagine que você faz os 5 anos de engenharia e você está preparado para exercer a profissão por 50 anos. Você não está preparado para exercer a profissão por 50 anos, você tem que estar sempre se atualizando. Imaginem vocês que eu me formei aprendendo na escola a norma de 1960. Quer dizer, o que era o estado da arte em 1960 no Brasil foi o que me ensinaram na Escola Politécnica, que é uma boa escola de engenharia do país, tem muitas outras boas. Me ensinaram de 68 a 72. E de lá para cá, a gente já teve 4 ou 5 versões da norma brasileira da NB1, de 6118. E tivemos a norma de execução de estruturas, a de controle de concreto projetado, e assim vai, de fibras e tudo mais. Então, vocês imaginem que eu tive que estudar. Para eu poder dizer alguma coisa, exercer a minha profissão, eu tive que estudar esse tempo todo, esses meus 50 anos de profissão, que vou fazer o ano que vem, eles foram de estudo permanente, de documentos técnicos daqui, do exterior, fazendo cursos, participando de congressos. Então, a mensagem que eu passo para vocês é o seguinte: participem, é muito pouco. Outro dia, um colega até escreveu assim, fazendo uma certa crítica, vocês estão cobrando a anuidade, como profissional, hein? Como engenheiro é bem mais barato, mas como profissional, vocês estão cobrando a anuidade do Ibracon de R$ 460. É muito, né? É muito. Será que não é muito isso daí, né? A gente está todo numa situação de crise no país. Eu respondi assim, eu falei, olha, não sei, eu não considero. Representa isso daí R$ 38 por mês, mais ou menos, R$ 38. É um lanche do McDonald's, gente. 38, 40 reais por mês é um lanche do McDonald's. Quer dizer, se um profissional da nossa área tem a oportunidade de fazer parte de um grupo como é o Embracon, de uma associação tradicional, ética, respeitada, que cuida do crescimento nosso. Eu cresci dentro do Embracon, dentro da BNT, dentro da Alcopar. Eu cresci. Não é que você está lá e você vai lá e dá uma aula. Não, eu estou dando uma aula, mas quem está crescendo sou eu. Então, eu chamo vocês todos para isso. Se vocês estão se formando agora, não deixem de se envolver com as atividades de educação continuada, eventos, revistas técnicas, livros, enfim, se envolvam, porque isso traz muito conhecimento para a gente. E mais, jamais achem que vocês aprenderam na escola, pela NBR 6118, pela 12655, agora de 2014, que isso vai valer por 50 anos. Não vai valer, gente. Daqui a pouco vai mudar. Está mudando agora em 2020, vai mudar em 2025, em 2030. E se vocês não tiverem atualizado, não vão poder exercer bem a profissão. Agora, não é um castigo. Viu, César? Viu, De Luca? Não é um castigo. Isso, às vezes, tem pessoas que falam, poxa, mas eu vou ter que... Não é um prazer, gente. É um prazer. Vocês têm que
a gente tem que aprender a desfrutar. Quando você aprende, você descobre uma coisa nova, você entende por que a norma mudou, por que aquele conceito evoluiu, é muito bacana. E as discussões técnicas que ocorrem nesses eventos, que ocorrem no curso de pós-graduação, elas, né, que você vê diferentes pontos de vista, é muito importante para o crescimento de todos nós. Então, Thalita, a minha mensagem é essa: siga se envolvendo com as atividades mais nobres da nossa profissão, com as entidades que têm tradição, com as instituições de ensino que têm tradição, que têm propostas boas. Se envolva com isso que a gente vai estar sempre ganhando. Eu acho que vai mais ou menos na mesma linha dessa pergunta do Pedro, professor, que ele quer saber como é que um engenheiro recém-formado, né, que conselho o professor dá para o engenheiro recém-formado que está em busca de um espaço? Pedro, eu não gosto de falar assim, não, sabe? Eu não gosto, não, mas às vezes a gente tem que falar, parece professoral, né? Eu me lembro numa época de eu ter oferecido para um colega que estava na carreira também acadêmica: olha, você não quer ir lá para a diretoria do Ibracon com a gente para fazer isso, fazer aquilo, etc., e, né, se envolver com as atividades? E ele me respondeu assim: mas quanto que eu vou ganhar? E eu falei: você vai ganhar muita coisa, mais do que qualquer dinheiro que você pode imaginar, como, né, conhecimento, prazer, vai desfrutar, você vai desfrutar da engenharia, mas ganhar dinheiro você não vai. E ele diz: então não vou, né? Então não vou. Então, a minha vida, assim, 50% do meu tempo é trabalho voluntário nas universidades, nas entidades, na BNT, porque se o nosso meio crescer, a gente cresce junto, né? É natural. Se o conhecimento ele crescer, se eu trocar mais conhecimento, eu vou junto, né? E isso é bacana, é gostoso, isso satisfaz, isso não tem preço, não tem preço. Então, se eu pudesse dar uma mensagem nesse sentido, Pedro, em busca de um espaço, o espaço você vai encontrar o reconhecimento, o prazer pelo exercício da profissão, o reconhecimento dos seus pares, você vai encontrar, assim, nas atividades comunitárias, entende? Nas atividades que você faz em grupo, que você se doa em grupo. Não é nas que você vai receber dinheiro. Nas que você vai receber dinheiro, elas podem te trazer outro tipo de satisfação, né? Às vezes até também, por que não, a gente cresce também quando tem um desafio profissional remunerado. Mas não busque só isso. Essa é a minha mensagem. Não busque só isso. Busque também o teu crescimento, o teu conhecimento profissional, que ninguém tira, hein? Ninguém tira. Esse, cada vez que você acumula conhecimento, ele é seu, e ninguém mais tira isso de você. Que fantástico, professor, que fantástico. Este relacionamento aí para o Pedro, para a Thalita, este relacionamento que você faz nas associações, nos institutos, nos cursos, como o professor Paulini falou, o valor dele é muito maior do que um valor direto. Então, network, certo? Relacionamento mesmo. Hoje aqui nós estamos tendo a oportunidade de conversar com um gigante só por causa de um relacionamento que a gente vem construindo aí há muitos anos, com muito respeito, e sabendo que o professor Paulini realmente é a nossa referência, como tem inúmeros comentários aqui que o pessoal tem feito. Nosso grande amigo Mendes Lima aqui também, certo? Já falamos do Congresso, Mendes, já falamos do Congresso ano que vem. Quem vai nos receber lá é o Mendes Lima, né? O nosso diretor regional do Brasil. Exatamente, diretor regional lá. Aliás, muito bem relacionado lá, ele
é um exemplo de colega, porque ele tem uma atividade frenética e ele vai para a obra e também vai para as grandes reuniões, ele está em todos os espaços. Temos que reconhecer que é um colega muito ativo, muito reconhecido, de muito valor. E não só esse networking, mas a troca de experiência, né, professor? A troca, aprender com os grandes mestres. Eu sempre falo, eu vou para o Ibracon, por que você vai para o Ibracon? Porque eu vou aprender com os meus heróis, meus ídolos, né? A gente tem que ter ídolos dentro da nossa profissão. É porque eu tenho ídolo no futebol, bacana, tem ídolo, sei lá, negócio de música e tal, mas e dentro da sua profissão? Quais são os seus ídolos, né? Então, lá é uma oportunidade também. Se você não tem ídolos dentro da profissão, eu te garanto que se você participar das associações, você vai encontrar os teus ídolos lá, vai aprender muito com eles. É um estágio, você faz é um estágio que você, é de graça, mas você vai aprender muito. Você vai aprender com pessoas que já têm uma experiência vasta. Vale muito a pena. É muito isso que o professor Paulo Helene fala, essa doação, no fundo, você está ganhando muito, muito mais do que você está conseguindo oferecer aí. Isso aí é fantástico, é fantástico. Eu me recordo naqueles tempos de recém-formado, de estudante e tal, a gente tinha poucas oportunidades, né? Tinha poucas oportunidades. Então, por exemplo, eu ficava, eu ia atrás de todas as palestras que o Luiz Alfredo Falcão Bauer fazia. Onde ele fazia palestra, lá estava eu, dando um jeito de assistir. E eu me recordo, porque eu ginásio e tudo, a mamãe era professora no Mackenzie, então eu sou mackenzista de coração e eu fiz o curso técnico lá, o primário, o ginasial, tudo lá no Mackenzie. Mas na hora do vestibular, eu entrei na Politécnica e fui fazer a Poli e não fiz a engenharia do Mackenzie. Mas quem era professor no Mackenzie? O Vasconcelos. Quem fazia palestra no Mackenzie? Vasconcelos. Então, o que eu era politécnico, mas eu estava em todas as palestras do Vasconcelos, porque eu adorava ouvir, né, aprender as histórias da engenharia que ele contava nas palestras dele, que em geral eram naquela época. Depois ele foi um dos grandes nomes dentro do Instituto Brasileiro do Concreto, né, sem dúvida nenhuma, mas ele naquela época então fazia as palestras, que eu era estudante, recém-formado, fazia as palestras no Mackenzie, e lá estava eu. Então, sabe, isso que você está falando, César, é verdade. A gente, assim como a gente idolatra um cantor, um ator, né, o pai da gente, a mãe, o tio, o avô, sei lá, a gente também gosta de ter uma referência na profissão, né, de ter ídolos na profissão, de ter referências na profissão que fazem muito bem para a gente, faz no crescimento profissional, fazem muito bem. É fantástico. Como é que estamos aí, professor Dair? Temos aqui várias perguntas. Eu vou botar aqui uma do nosso querido amigo, o professor Roberto Cristi, nosso vice-presidente lá na Compat Brasil, perguntando para o professor o seguinte: ilustre professor Paulo Helene, é sem dúvida um ícone da nossa engenharia. Gostaria de saber sua opinião sobre os novos concretos. O Roberto Cristi é da juventude. Ontem nós estávamos, eu estava comentando isso, ontem nós estávamos falando, né, daquele assunto lá de Miami, que como a gente aprender com uma tragédia, mas a gente tem que aprender, tem que ver esse lado, e a história mostra que muitas tragédias trouxeram grandes evoluções na normalização na área de concreto, né, de estruturas de concreto. E a gente estava falando das gerações, né? Então, a minha geração ali, a primeira, mais velhinho, depois o Enio e o Luiz Carlos, né? E depois o César e o Bernardo da Jovem Guarda. O Roberto Cristi é da Jovem Guarda, né? Dessa geração jovem, já é doutor, né? Lá pelo Rio Grande do Sul, e está trabalhando. O Roberto fez uma pergunta dentro daquilo que ele é especialista, que é concretos de ultra alta resistência. Eu trabalhei na minha vida profissional e tive a oportunidade até de bater um recorde com relação ao concreto de alta resistência. Mas o Roberto já está no ultra alta resistência. Então, se a opinião, ele está me dando essa oportunidade de falar da opinião, é o seguinte, gente.
tem que investir nesses conhecimentos, nesses desafios. Eu vou fazer um paralelo que vai ficar claro para todo mundo. A Honda investiu muitos anos na Fórmula 1. Para quê? Para ela aprender, né, na Fórmula 1 e levar depois para a produção dos carros dela. A gente tem que trabalhar dessa maneira, a gente tem que trabalhar com coisas de ponta que não vão ser muito utilizadas para a gente poder fazer melhor aquelas do dia a dia, aquelas que a gente faz. Porque o conhecimento, o desafio das tecnologias para você obter um concreto de ultra alta resistência traz como resultado benefício para os concretos de resistência normal. Isso é muito importante. Então, Roberto, qual é a opinião sobre os novos concretos? Necessária, fundamental. Eu tenho que fazer um desfile lá com a Gisele Bündchen, né, de maravilhoso, de vestidos que ninguém vai usar, para depois vender na CIA coisas lindas e maravilhosas, né, que lembram aquele vestido que ela usou num desfile. Então, a gente tem que ter sempre um cartão de visita mostrando, olha, a engenharia está na ponta do conhecimento, está investindo em ciência, em tecnologia, para que depois, no dia a dia da profissão, a gente possa se beneficiar desses aprendizados, né? Ninguém pensa que os Estados Unidos jogou fora dinheiro para ir na Lua, né? Imagine quanto benefício para a indústria, para o dia a dia da nossa vida, trouxe os conhecimentos que tiveram que ser desenvolvidos para ir na Lua. A mesma coisa os concretos de alta resistência, os concretos com fibras, os concretos projetados, translúcidos, etc. São desafios importantes na nossa profissão para a gente fazer melhor o feijão com arroz, vamos dizer assim, né? Fazer cada vez melhor o feijão com arroz. Fantástico, fantástico. Temos aqui uma outra pergunta, professora, da Caroline Gonçalves. Ela diz o seguinte, que a engenharia civil no Brasil, às vezes, desmotiva muito, principalmente em alguns momentos. O professor que já passou por muitas coisas, o que o professor nos diria sobre o cenário da construção, o atual cenário? Caroline, nossa, que pergunta importante, É uma gangorra, né? Uma gangorra. A vida da gente aqui, eu acho que em todos os países, mas talvez mais intensamente aqui no Brasil, a gente vive uma gangorra. Há anos, eu me formei num verdadeiro digamos, paraíso da construção civil. A década de 70, com a ditadura e aquele governo militar, ele investiu muito em infraestrutura, investiu muito em engenharia, em tecnologia. Então, poxa, a gente tinha muito emprego. Quando chegou em 1980, deu uma crise mundial, etc., e a coisa não deu certo, né? E aí foram vários anos de que a gente não tinha investimento, porque o investimento é uma decisão política. O investimento é uma decisão política, não é uma decisão da engenharia. A gente tem que ter consciência disso, a gente tem que... Hoje, as instituições têm mais consciência disso. Então, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o IBRACON, a ABS, outras, elas sempre estão procurando mostrar para a sociedade, principalmente para os nossos políticos, que investir na engenharia vale a pena, é bom para a qualidade de vida do país, é até bom para dar voto, Então, né, a gente acaba tendo uma gangorra, porque com alguns políticos a gente consegue ter uma empatia maior, eles valorizam, e aí a engenharia é mais desenvolvida, e a gente vê isso refletido na própria escola. Por exemplo, quando chegou o começo dos anos 2000, aí, com o governo anterior, né, a gente tinha, do PT, a gente tinha a engenharia civil em primeiro lugar como opção. Em primeiro lugar. Aí, depois dá uma crise, depois de 10 anos, aí ela vai para quinto, sexto, sétimo lugar. Você prefere engenharia mecânica, química, produção, e deixa a engenharia civil de lado. Não tem jeito, Caroline, não tem jeito. Eu acho que no mundo isso acontece. Acontece nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil.
são fases melhores e fases não tão boas. Que eu posso dizer assim, como que a gente vai enfrentar isso daí? Com resignação, Não tem muito jeito, tem menos serviço, a gente tem que levar uma vida mais regrada, vai se controlando, né? Vai fazendo um biquinho aqui, um biquinho... Não tem jeito, mas logo vem uma recompensa, uma oportunidade. E se você puder, você jovem, puder, nesses momentos de crise maior, conseguir uma bolsa, ir para o exterior, fazer um curso de especialização em algum lugar, não perca a oportunidade. Se você tiver essa oportunidade, não fique parada porque não tem uma demanda, porque a demanda vai vir. E quando a demanda vem, é impressionante, falta engenheiro preparado. Então, o jeito é o seguinte, vamos nos preparar na crise, porque a gente sabe que depois da crise vem a bonança, e a bonança vai precisar de engenheiro preparado. A gente tem que estar preparado para isso. Tá bom, Caroline? Não sei se te ajudei, querida, mas acontece mesmo. Tem altos e baixos, não tem jeito. Não, e isso aí retrata muito que até o professor Aurélio falou uma vez em um seminário, desta senoide que é a engenharia, né? Tem, como o professor falou, tem os altos, os baixos, ele tem um grande escritório de cálculo, ele monta toda a equipe quando está totalmente aquecido, e daí dá aquela desaquecida, ele perde a equipe, e daí tem que montar a equipe, e o único que o professor falou, daí ele não tem gente qualificada para montar a equipe quando dá o aquecimento. Então, são situações bem complexas mesmo. São complexas. Agora, podendo aproveitar para se preparar melhor, aproveite porque, vamos dizer, a crise não é eterna, como a bonança também não é eterna. Tem que ter em mente isso, tem que ter em mente. Né? Se em outros países essa senoide é mais suave, e em alguns, provavelmente, pode ser até mais intensa do que no Brasil. Não tem jeito. Olha essa pergunta aqui interessante, hein, professor? Essa é bem interessante, do Davi. Se você pudesse mandar uma mensagem para Paula Helene jovem, qual seria? Viajando no tempo, hein, professor? Viaja no tempo para levar uma mensagem para o jovem Paula Helene. Davi, caramba, hein? Puxa vida. Eu comentei, Davi, que a vida, as oportunidades, elas foram muito generosas comigo, muito generosas. É claro, vou dizer, não passei dificuldade, passei muitas, né? A minha vida pessoal, emocional, ela é até uma vida atribulada. Eu tive altos e baixos. E na profissão também, talvez a gente possa contar que teve altos e baixos, né? Mas, para o Paulo Helene, eu diria o seguinte, para o Paulo Helene jovem, meu camarada, seja menos arrogante, seja mais humilde, mas é uma coisa que eu me esforcei na vida. Eu achava que engenheiro era o máximo, que eu ia mudar o mundo, sabe? Como todo jovem, você fala, eu vou mudar o mundo, eu vou consertar, está tudo errado. Então, talvez alguma fase inicial da minha vida eu tenha sido mais intransigente, a palavra arrogante é forte, né? Mas mais intransigente, mais exigente do que eu sou hoje. Hoje eu continuo sendo exigente comigo e até com alguns colaboradores, mas a gente tem que aceitar os fatos da vida políticos, os fatos da vida econômicos, os fatos da vida sociais, né? Eles fazem parte da vida, a gente precisa aprender a viver. Então, alguma mensagem para o Paulo Helene é o seguinte, naquela época eu era mais, talvez assim, mais revoltado, queria mudar o mundo e tal,
E não é assim, a gente não consegue, a gente é uma areinha, uma areinha no contexto mundial. É essa a mensagem que eu diria para o Paulo Helene jovem, né? Camarada, trate de ser um pouco mais, aceitar um pouco mais a vida do que se revoltar e querer corrigir ela com que você não vai conseguir. Poxa, essa foi bem interessante. Temos aqui diversos elogios, professor, diversos elogios. E a gente tem agora muitos elogios, muito pessoal agradecendo bastante, né? Assim, mais perguntas, eu acho que, pelo que eu vi aqui, acho que não, né, professor Dai? Deixa eu só dar mais uma passada para ver se a gente não esqueceu de alguém. Algumas já são muito próximas de outras que fizemos. Eu queria falar para vocês todos que estão ouvindo, né, essa iniciativa, eu diria que é uma iniciativa bacana, eu nunca tive a oportunidade, assim, de falar da minha vida, né, talvez em 2 revistas que também resolveram me entrevistar, foi para falar da vida, mas essa oportunidade é bacana, e vocês estarem me ouvindo aí, querendo saber um pouco da vida da gente, é muito bacana também, gente. Muito bacana. Além da vida profissional, eu curto muito também a diversão, sabe? Eu curto dançar, eu curto fazer esporte, eu curto muito a família, né? Curto muito a família, tenho muito orgulho da minha família. Então, são coisas que acontecem. Às vezes, é como eu disse, pessoalmente, eu emocionalmente, no relacionamento marido-mulher, homem-mulher, esposa, às vezes eu não dei certo, né? Mas eu tenho muito carinho por todas as companheiras que eu tive. Muito carinho, aprendi muito, fui muito feliz com todas elas. É isso aí. Nossa, que emocionante escutar isso, professor. É muito emocionante escutar a sua história de vida, seus ensinamentos, né? Todas as passagens de todas as perguntas, todo esse nosso bate-papo. Tenho certeza que, pelo que o pessoal tudo está escrevendo e tal, realmente é um aprendizado, é um crescimento para nós, Estamos aqui, como diria nos congressos, professor, dado o avançado da hora, nossa live de 1 hora, estamos chegando a 1h30, certo? Eu queria aí ver com o professor Dai, que está mais monitorando aí, certo? Qual que é a ideia aí, vamos... Não sei se quer fazer mais uma pergunta, mas... Olha, deixa eu comentar uma coisa, César. Eu estou vendo aqui, os comentários aqui do lado, abri aqui agora, e junto aparece o da Cássia Felete. A Cássia é fantástica, ela eu ia falar dela aqui agora, professor, se falar comigo, porque são muitos comentários dela aqui, muitos elogios. A Cássia é uma pessoa muito querida. de pensamento, porque a Cássia é minha colega ali eu a conheci no clube, onde nós frequentamos, né? O clube inglês que a gente frequenta. E ela tem, assim, uma atividade social bacana. E eu tive uma oportunidade com uma professora querida, que foi diretora da FAO e tudo, de me envolver com um edifício que foi invadido ali no Bom Retiro, em São Paulo, e que estava para cair, ele tinha problemas graves de corrosão e tudo mais. E aquele pessoal todo que invadiu e depois até conseguiu na justiça o uso campeão, que foi muito bacana, com o auxílio dela, ela gerenciou ajudou muito essa comunidade ali no Bom Retiro. E ela me levou para lá justamente porque ela falou, olha, está tudo bem, a gente está conseguindo até o uso campeão, mas o prédio tá para cair, né? E eu cheguei lá e realmente tinha graves. Então, foi muito bonito, assim, essa experiência, absolutamente sem nenhum benefício financeiro. A gente conseguiu doações, a gente treinou o pessoal do próprio prédio para fazer os reparos, fazer os reforços que precisavam fazer, com material doado, material em parte também comprado com o prêmio que
a professora ganhou no anterior, né, por conta desse trabalho. Então, foi uma experiência também muito gratificante. E a Cássia está envolvida nisso, porque a Cássia, de alguma forma, participa desses movimentos de sem-teto e tudo mais, né, Cássia? E eu já tive a oportunidade de auxiliar eles, porque às vezes eles não tem quem diga, olha, isso aqui está para cair, precisa tomar uma providência, ou então pode ficar que o prédio não vai cair, né? São coisas da profissão que são interessantes e gratificantes. E a Cássia, então, ali está aparecendo. Ela é muito apaixonada com esse papel social, né? É bacana aí. Muito obrigado a todos, não só a Cássia, né? Todos, o Granato, o grande amigo, Pedro, Mendes Lima, Camila, tanta gente aí. Muito obrigado para vocês. Palavras queridas que a gente vai guardar no fundo do coração. César, vocês aqui mandam, gente. Está dado o avançado da hora. Por nós, né, professor? A gente passaria aqui a noite inteira, talvez até dias, escutando o professor, porque é sempre um prazer. Todas as vezes que a gente conversa, encontra o professor, tem a oportunidade de trocar uma ideia. O professor mesmo falou, e a gente observa isso, apesar do professor ser um workaholic, o Granato é outro também que está aqui conosco, e a gente sabe que é outro workaholic, né? Às vezes eu acordo de madrugada, né? Depois de uma idade, a gente começa a acordar de madrugada, aí eu vejo que o professor já me mandou um e-mail de madrugada, a gente começa a trocar e-mails, né? O professor quase não dorme, eu falo não dorme, mas também sabe aproveitar muito bem a vida quando a gente está junto, né? Sair para comer bem, né? Para aproveitar uma boa música, dançar, como o próprio professor falou, isso são lições de vida, né? O professor sabe viver a vida, né? Não é só trabalho, não é só estudo, mas é importante também esse equilíbrio, e o professor certamente o tem, né? Hoje, não sei como foi no passado, né, professor, mas eu sei que hoje o professor tem muito disso, e é realmente uma inspiração para nós, é um dos gigantes nossos, né, um gigante da nossa grande engenharia, que tem deixado um legado maravilhoso, e a gente só tem a agradecer. O professor De Luca quer falar alguma coisa? Obrigado, César, das tuas palavras aí, e olha, viver intensamente é gostoso, sabe? Viver intensamente é legal. Intensamente o amor, intensamente a diversão, intensamente a profissão. É bacana, é gostoso, sim, sem dúvida. Eu também só tenho a agradecer aí ao professor Paulo Helene essa oportunidade aí, teve muitas histórias que eu também só escutei hoje, histórias aí de vida que nos ensinam muito, eu presto atenção, assim, nas palavras, certo? E sempre uso, o professor Dai sabe que eu sempre uso no IDD, certo? Muitas expressões que o professor usa, porque o professor é nosso padrinho, é o padrinho aí do IDD, quando não tínhamos nenhuma turma, não tínhamos nada, o professor aceitou, não, eu vou. Imagine o senhor já experiente, um professor doutor, não, eu vou dar palestra para essas duas criancinhas aí, professores estão começando e tal, e, certo, nos tornamos aí amigos, tivemos a oportunidade de comemorar umas 12 vezes seu aniversário de 70 anos, né, professor? Certo, foi fantástico. Olha, em 2019, antes da pandemia, olha que maravilha, mais um presente da vida. Eu acho que já estava prevendo, hein, professor? Já estava prevendo que ia ter pandemia. Tivemos a oportunidade de brindarmos aí, brindarmos o aniversário de 70 anos do professor aqui em Curitiba. Tivemos a oportunidade, junto com a Dina e muitos amigos lá em Tuzla Gutiérrez, no México, certo? De nós podermos... Fortaleza, né? Fortaleza. Exatamente. Vocês nos brindaram com uma surpresa maravilhosa, né? É isso aí, gente. Muito obrigado. Então, professor, mais uma vez aí agradeço imensamente esses seus ensinamentos, agradecemos infinitamente esse tempo junto, certo? E deixo aqui mais uma vez aí, passo a palavra para o senhor, fazer as suas últimas palavras, e deixo aí para o senhor meu abraço aqui, certo? E vamos nos reencontrar já pessoalmente em breve, professor. Em breve, sim, se Deus quiser. Minhas palavras são de agradecimento a vocês e a todos os queridos amigos engenheiros e não engenheiros
que estão assistindo essa historinha aí, esses casos de vida. Gente querida, muito obrigado. Vamos todos torcer para isso passar logo e que a gente possa, de novo, nos divertir juntos, nos abraçar, nos ver, porque não tem preço também isso daí, né? Aprendemos situações novas, mas das antigas tem muita coisa boa também que a gente quer ver de novo. Muito obrigado, César, muito obrigado, De Luca, muito obrigado a todos os presentes. Boa noite. Obrigado, professor. Professor. Muito obrigado por tudo, mais uma vez aí por participar conosco e a todos que estão nos assistindo. E realmente, se a gente pudesse estar presencialmente agora, lhe daria um grande abraço, com muito carinho, com saudades que a gente tem. Abraço a todos vocês aí, uma boa noite. Um forte abraço a todos, valeu. Concretos especiales son más específicamente los de alta resistencia, que tienen más aplicación, los de alta resistencia y los autocompactables. Los autocompactables, em princípio, são muito interessantes. A reforma não é obrigada a ter aprovação. É verdade. Eu acredito que agora nós estamos vivendo um momento econômico bom e muita gente está fazendo reforma, até porque os edifícios estão ficando mais antigos, mais velhos. Então, a necessidade de reformá-los em termos de atualização. E não há ainda uma obrigatoriedade da prefeitura, nem do CREA, nem dos organismos para que a gente tenha há uma orientação de que não se pode mexer na estrutura. O que o senhor consegue avaliar dessa imagem? Nós podemos ver aqui mais claramente que tem vários andares que não tinham carga térmica, que estão sem fogo. Carga térmica quer dizer coisas que podem pegar fogo. Coisas que podem pegar fogo, exatamente. Meu querido professor Leandro Argeiras, considero um verdadeiro guru da engenharia,